E senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Nessa aula eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom, pessoal, hoje tivemos um excelente pregão, um trade com mais de 1.015 pontos de alvo. Fizemos uma movimentação de compra logo na abertura, lá no mini índice, onde o mercado fez ali o movimento da mitigação, no caso, numa referência da mitigação. O mercado iniciou uma nova onda impulsiva no dia de hoje, que acabou gerando um dia bem direcional. Isso tudo vem das movimentações que nós estamos tratando aqui dentro do nosso gráfico de 4 horas do Ibov. Este que chegou numa zona importantíssima do nosso gráfico de 4 horas, porque finalmente o mercado começou a entrar dentro do que seria a nossa região de prêmio, nosso principal ponto de interesse institucional vendedor, quando a gente fala ali de mercado de renda variável aqui no Brasil. Então, se você observar, nós temos duas referências principais aqui dentro do nosso movimento do Ibovespa. O primeiro movimento é o gráfico de 4 horas, como eu falei para vocês, que é uma onda impulsiva de queda, onde o mercado tem como principal destaque a atuação do movimento dentro da zona de prêmio, no que seria as regiões de ponto B. Então, a partir de agora, o mercado ele deve, uma vez que ele finalizou a onda de mitigação, ele finalizou a onda de transporte de liquidez, o mercado ele deve, a partir de agora, começar a capturar os compradores travados no topo e utilizar dessa liquidez toda para continuar com a sua movimentação, que seria ali rumo à região de ponto A, o que seria ali justamente a continuidade do movimento de baixa, criado, no caso, pelo rompimento dessa região de fundo, que é justamente o que nós temos ali, a nossa onda impulsiva, esse movimento todo que no caso, que jogou o preço para baixo, depois ele transportou o dinheiro até a zona de interesse, e aqui agora, dentro da zona de interesse, nos próximos pregões ali, a gente deve ter uma movimentação bem interessante aqui dentro. Quando a gente fala especificamente de mini índice, como eu falei para vocês, aqui no mini índice nós estamos numa região um pouco mais afastada do que no Ibov, porém é muito importante que você saiba que o Ibov vai acabar refletindo os movimentos diretamente ali no mini índice para amanhã, tá? Essa região do order block de 240 minutos é um ponto extremamente importante para uma abertura no pregão de amanhã. Este movimento de mitigação também, teoricamente, já foi finalizado, Faltam poucos pontos aqui para a gente, de fato, tocar até o order block de 4 horas, mas aqui seguimos a mesma expectativa. O mercado transportou o dinheiro até o ponto B dentro da zona de prêmio. A ideia é travar os compradores nessa região de topo para que a gente possa jogar o preço para baixo novamente até ali a região de ponto A. Nos 60 minutos, nós tivemos o mercado transportando o dinheiro do ponto A até o ponto B, que seria uma referência de mitigação do gráfico de 60 minutos. Essa referência ela começa com esta onda que nós temos aqui, essa onda impulsiva, e o mercado ele tira o dinheiro do ponto onde não existe interesse comprador e leva o dinheiro até o ponto onde existe o interesse comprador. O mercado abrindo já numa região validada de order block do gráfico de 5 minutos, acaba validando o nosso movimento comprador, e ele acaba levando o nosso movimento comprador até a primeira zona do que seria uma oferta dentro da região de prêmio, que é o nosso primeiro alvo dentro da região ali desse movimento impulsivo novo, que tem expectativa de fazer o rompimento do ponto A. Então a movimentação, no caso, compradora hoje, foi muito interessante porque ela justamente acabou dando validade, ela acabou dando fim ao movimento de mitigação de fato e acabou iniciando o que seria uma nova onda impulsiva, que nós vamos acabar utilizando isso tudo para trabalhar no pregão de amanhã. Por mais que a referência que nós temos ali seja uma referência compradora, nós vamos acabar adotando aqui agora esse novo movimento de alta, porque também o mercado está confirmando nossa continuidade do movimento, e essa continuidade vem com o rompimento desse topo. Ele confirmando essa região, ele também vai confirmar aqui, no caso, dentro da movimentação primária, dentro do movimento principal dessa onda de 60 minutos, este Fair Value Gap, que é uma região de interesse para nós, e também este outro Fair Value Gap que está aqui próximo a uma zona de 50%, onde o mercado deve começar ali a fazer os seus primeiros movimentos dentro da zona de desconto. Então aqui nós temos a formação das nossas regiões de B1 e B2 do movimento secundário. O mercado ele deve transportar o dinheiro deste ponto A até aquela região lá de baixo, gerando para a gente essa oportunidade vendedora.
Lembrando que nós estamos se aproximando aqui do que seria um order block, um ponto extremamente relevante do gráfico de 4 horas, então nossa atenção toda está dentro daquele movimento. Essas movimentações aqui de baixo dos order blocks maiores acabam não tendo mais relevância para a gente, porque a expectativa agora é a gente trabalhar dentro dessa referência primária, que seria esse order block aqui em cima, que chama toda a nossa atenção. Gabriel, mas e aí, o que eu faço a respeito da situação do Ibov, que já está num ponto vendedor, né? O ideal, por a gente estar em região de ponto A, é que nós tenhamos aqui, primeiramente, movimentos a favor